o resumo, além do link da palestra, o resumo do que é importante para a prova, tá? Então, capacidade tributária, o que é a capacidade tributária? Competência, que é a competência maior de criar tributo, a capacidade, que é um pouco diferente, que é aquela coisa de gerir, né, a situação, uma é delegável, outra é indelegável, a diferença de imunidade, que é um recorte negativo na competência de criar tributos, isenção, que se opera a nível de pagamento, princípios do direito tributário, a gente mencionou diversos, né? Regra matriz, como que funciona isso, que você vê aquela situação de uma situação hipotética, né? E daí o fato imponível é quando aquela situação hipotética prevista na lei, efetivamente, ela se verifica na vida real. Então, o que é a situação hipotética? A situação hipotética, a hipótese de incidência, é aquilo que a lei prevê, tá? E o fato imponível, efetivamente, é quando aquilo que a lei um cuidado com relação a isso, eu garanto para vocês que eles conseguem fazer de uma forma bem tranquila, né, a prova, tá? Vocês não vão ter dificuldade com relação a isso. Bom, quais são as aulas, pessoal, que a gente tem colocado lá? Nós temos, num primeiro momento, a primeira aula onde eu me apresentei, falei da disciplina, uma série de coisas, expliquei o que era tributo, né? Temos princípios basilares, que é a supremacia do interesse público, né? E aí por diante. Tributo é toda a prestação pecuniária, ou seja, pecuniária quer dizer que é em dinheiro, que eu não tenho escolha, que eu tenho que realmente cobrar, né? E serve para manter o Estado. Daí nós temos as espécies, imposto, taxa, contribuição, tal. Falamos sobre cada um deles, explicamos a função de cada um deles, como é que pode ser feito. Essa regra matriz aqui de incidência é bem importante que vocês entendam como que ela funciona, pessoal. Acredito que devo perguntar alguma coisa com relação a isso, tá? A outra aula, nós falamos do quê? Né, de fontes, da onde que veio, qual é a fonte material, da onde que tira, a necessidade e tal, toda aquela situação, reserva, a hierarquia das leis do sistema brasileiro, não, o que é fonte formal, quais são elas, validades da norma, vigência, então coisas assim mais formais com relação ao direito propriamente dito. O que é vacatio legis, como que é a criação, como é que eu posso modificar a lei, então coisas assim mais relativas à origem propriamente dita, tá? Uma outra aula, nós falamos de competência. Competência, nós sabemos que é o poder maior, poder de poder criar o tributo. Lógico, de acordo com aquilo que está descrito lá no texto constitucional, né, que foi regulamentado por uma lei complementar, daí a gente tem a competência atribuída aos entes federados, Estado, União, e municípios, e o Distrito Federal, que é Coringa, né, tem o poder de criar tributos, né? Então, nós falamos bastante com relação a isso, tem suas características, que ela não pode ser delegada para ninguém, que ela é facultativa, ninguém é obrigado a exercer aquela competência, que ela não decai, que não passa o direito, é incaducável, né? Que ela não se altera e que não tem como ser renunciada. Não é porque não usou que você perde o direito a isso. Mencionamos que a competência é diferente da capacidade, né? Então, a capacidade são as atividades de fiscalização, arrecadação, uma série de coisas, que é a administração do tributo propriamente dito, que pode ser delegado para outra pessoa. E a competência não. A competência é aquele poder maior que o ente tributante tem e que ele não pode delegar para ninguém. E falamos da lei complementar, mencionamos exemplos de que é tributo federal, de que é um tributo estadual, tributo municipal, e nessa aula praticamente nós ficamos por aqui, tá? Coisas assim não tão relevantes estão mencionadas aqui. Na outra, pessoal, falamos de princípios, né? Princípios do modo geral, princípio da legalidade, princípio da isonomia ou capacidade contributiva. Isonomia quer dizer que o tributo tem que ser tratado de forma igual para todos, que cada um deve ter que pagar de acordo com a sua capacidade, né, de contribuir. Princípio da não surpresa, né?
e assim por diante. Princípio do não confisco, da liberdade de tráfico, de não discriminação, né? E assim por diante. Você veja que a gente tem bastante princípio aqui e que é um tópico que eu destaquei lá, princípios, bem efetivamente, tá? E, né, colocamos aqui imunidades, isenções, né, não incidência, qual é a diferença delas, né? Imunidade, basicamente, é recorte negativo na competência. Isenção. Isenção é quando tem uma lei dizendo que não precisa pagar, se opera na altura do pagamento. Não incidência é quando o fato não ocorreu efetivamente. E ainda tem para diferenciar disso aqui a alíquota zero, que é em situações pontuais onde o ente tributante vai lá e modula aquela alíquota para um valor zero para você não ter obrigação de pagar aquilo. Mas isso de uma forma bem objetiva. Basicamente, pessoal, são estas as aulas que a gente tem, né? Então, todas colocadas aqui de uma forma bem objetiva. Vocês têm as aulas completas, vocês têm os vídeos das aulas colocados, né? Então, vocês têm, assim, uma quantidade, de certa forma, até que significativa de material para vocês estudarem, né? Tem aqui algumas coisas bem relevantes, tem uns livros piratas aqui que vão tratar de todo o conteúdo que a gente colocou com bastante ênfase, né? Então, pegue, por exemplo, o Tributário Esquematizado do Pedro Lemos, ali de 2019, tem muita coisa ali, é fácil de estudar. Se você pegar o Hugo de Brito, ali de 2018, é excelente, um pouco mais profundo, né? Mas vocês têm as aulas gravadas, você tem um resumo na aula de hoje de quais são os tópicos importantes e vocês têm material de leitura aqui disponível para vocês. Logo, me dou o direito de perguntar tudo que eu falei. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Posso ajudar vocês com mais alguma coisa? Normalmente seria a semana que vem a gente teria aula, mas semana que vem me contaram que tem feriado local aí, né? Então a gente não tem aula na segunda-feira. O que vai acontecer é que daqui 15 dias vai ser exatamente o dia da nossa prova. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, ó, já é 10h03. Oi. Ó, já é 10h03, pessoal. Eu dispenso vocês. Fale, Lúcia, o que você conta? Não, eu falei que tá de boa, tranquilo. Então, beleza, pessoal. Não vou ficar aqui segurando vocês, até porque eu não tenho conteúdo novo, estão todas as aulas gravadas, né? Mas fiquem à disposição. Ah, como tem bastante tempo, tem tempo para estudar ainda, pessoal. São 2 semanas daqui até a prova. E vocês têm meu contato está colocado também aqui no Moodle, lá no comecinho, para vocês poderem conversar comigo. Ó, tem meu e-mail, meu telefone, que é o WhatsApp aqui. Tem total liberdade para conversarem comigo. Tranquilo? Vou estar aí na instituição durante essa semana e a semana que vem também, tudo bem tranquilo, beleza? Beleza. Beleza, obrigada, professor. Então é isso, pessoal. Da minha parte estão dispensados e tranquilo, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite e bom descanso. Boa noite. Valeu. Doutor. Valeu.